Então, mas o meu ponto é o seguinte, obviamente são escritos que passaram com o tempo, interpretações e foram mudando, né? Não foi escrita em português a Bíblia, né? Para ser traduzida em português, ela veio do inglês, foi traduzida do latim, a coisa foi indo. Esse tanto de interpretação não acabou atrapalhando o efeito do que a Bíblia queria propor? Sim e não. Porque a gente tem muitas técnicas chamadas hermenêutica, que você estuda a exegese, o texto bíblico e tudo mais, e uma das coisas que eu faço como teólogo é a divulgação científica. Passar isso para o público, porque a Bíblia, diferente de outros livros, é um livro que ele pertence à academia e ao leigo também. Porque é um livro que vira uma tese doutoral, mas ao mesmo tempo é o livro que o camarada está agora na Praça da Sé pregando com ele na mão. Você entendeu? Você não tem isso, por exemplo, com a Eneida de Virgílio. Os latinistas estão estudando a Eneida de Virgílio, está virando uma tese doutoral, mas você não tem, a não ser um nerd da vida que vai virar um acadêmico, você não tem ninguém dentro do ônibus lendo a Eneida de Virgílio lá, você entendeu? Ou citando a Eneida de Virgílio enquanto está capinando o lote ali. Sim. A Bíblia não, a Bíblia transitou desde o mundo provinciano até o mundo acadêmico, desde o camarada semi-analfabeto lá que aprendeu ali na Bíblia, eu conheço vários casos, até aquele que está ali em cima. A Bíblia está dentro da cadeia e está dentro da USP, virando tese doutoral. A Bíblia está, você está entendendo? Então ela é um livro sem igual nesse sentido. E por isso a gente tem que respeitar isso aí. Então é esperável que venham múltiplas interpretações. E, por exemplo, já que você perguntou do Mar Vermelho, eu vou contar provavelmente, eu não assisti a entrevista com o Padre Juarez, mas eu vou assistir, está no YouTube? Está no YouTube, está no YouTube. Eu tive uma posição dentro da Universidade Católica que exatamente ia chocar com alguma coisa do Padre Juarez. Eu estava único não católico ali, no meio de jesuítas, aula do Padre Huberto Lepoignet, um francês, e a gente estava lá e ele falando do mito do Mar Vermelho. O mito não é o Bolsonaro, não, o mito do Mar Vermelho. O mito. Falou 3 mitos aqui, já virou corte. Já virou corte. Já tá aí, já tá aqui, bombando. Ó, tá Rodrigo aqui, apoia o Bolsonaro. Aqui, ó. Aí o que acontece? Milei agora, né? Então, quer dizer, o mito do Mar Vermelho. O mito do Mar Vermelho, o mito do Mar Vermelho. Toda gente sabe que é um mito e tudo. Eu levantei a mão e perguntei assim, padre, por que o mito? Aí ele olhou assim, eu lembro que tinha um colega polonês do lado assim, a maioria era estrangeiro. Como é que esse camarada tá fazendo o doutorado, fazendo uma pergunta estúpida dessa? Aí, quando eu vi a reação na sala, foi um negócio tão doido, como se eu estivesse defendendo terraplanismo dentro da faculdade de física da USP. Então, a Terra não é plana. A sensação foi essa. Aí eu falei, não, calma, deixa eu explicar. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, padre. Maria era virgem quando Jesus nasceu? Eu fui de propósito na jugular, porque eu sei que o dogma de Maria é uma coisa muito respeitada dentro da Igreja Católica. Tanto é que eu vou participar de um vídeo, de um podcast daqui a poucos dias, dentro de uma entidade católica sobre Maria. Acho que vai ser a primeira vez que eu vou levar um não católico para falar sobre Maria. E eu creio que ela deu a luz a Jesus virgem. Mas quando eu falei assim, quero fazer outra pergunta. Jesus ressuscitou mesmo ou não? Aí o padre, na hora, ficou bravo. E o europeu, geralmente, ele é meio seco, né? Por isso que dá protestante em sala de aula. E tudo mais, você na igreja, vocês não acreditam na virgindade de Maria? E vocês não acreditam também na ressurreição de Jesus? Eu falei, não, peraí, gente, eu acredito. Eu acredito que Maria era virgem quando deu a luz a Jesus e acredito na ressurreição. Eu só estou querendo entender o critério. Por quê? Vocês dizem que o Mar Vermelho se abrir foi um mito, porque cientificamente falando é muito difícil falar que o mar se abriu, como a Bíblia menciona, e o povo atravessou ali. Só que, cientificamente falando, uma mulher virgem dar à luz a um bebê também é ridículo. Nenhum ginecologista vai afirmar isso. Também é ridículo dizer que um homem que morreu mesmo, não foi paralisia do sono, não. Ele morreu, depois de 3 dias morto, ele ressuscitou, comeu pão e peixe, ainda subiu para a estratosfera num corpo físico, sabe? Também é ridículo. Então, peraí, qual que é o critério? Para eu dizer, não, aquilo ali
É mito porque não há nada científico e qualquer teólogo que defenda aquilo está sendo um fundamentalista, Sim. que é a alcunha que se usam para teólogos mais conservadores. Não, mas Maria realmente deu à luz a Jesus virgem. Então, assim, Padre Juarez, eu estou discordando, mas com muito respeito por você, que eu não conheço pessoalmente, tá? Eu queria entender qual o critério teológico da Igreja Católica, porque tem muitos teólogos que afirmam que é um mito o Mar Vermelho, mas afirmam que Maria virgem não é mito. E Paulo falou, se Jesus não ressuscitou, é vã nossa fé. Esquece tudo. Isso eu já tinha me escapado. Paulo disse, o apóstolo Paulo, que era um intelectual. Primeiro Papa. Não, Paulo não foi Papa. Não foi Paulo? Não, Paulo foi o maior teólogo do Novo Testamento. Entendi. 75% do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Tá. E o cara era o cara. Se Paulo tivesse vivo hoje, você estava entrevistando ele aqui. Você entendeu? Daí, Paulo, o convite. Fica o convite. Paulo fica o convite. Entendi. Aí você tá falando da coisa assim. Paulo falou, se Cristo não ressuscitou, Nada aqui faz sentido. nada faz sentido. Porque tudo é um grande milagre. A gente pode ir por esse caminho Exatamente. também. E Bultmann, que era um teólogo não católico, Bultmann era protestante, ele desenvolveu uma ideia protestante no início do século XX, na verdade não veio com ele, você tem antes, desde o século XVIII, alguns teólogos protestantes que começaram a negar a ressurreição de Jesus. Bultmann, por exemplo, dizia que a ressurreição de Jesus foi uma grande parábola. Olha a explicação que Bultmann dava. Na verdade, Jesus morreu. E todo mundo pensou que a mensagem dele ia morrer com ele. E a ressurreição é, na verdade, a mensagem viver. Viver. Então, quando todo mundo pensou que matou Jesus, ele continuou vivo através da pregação. O fato da gente estar falando de Jesus é a ressurreição de Jesus. Para Bultmann era isso. Sim. Mas quem nessa época levantou contra esses teólogos protestantes e levantou com aplauso foram os teólogos católicos. Católicos e anglicanos. Você tem um teólogo para N.T. Wright, o camarada é um gênio, N.T. Wright, ele escreveu um livro dessa grossura sobre a ressurreição de Jesus. Anglicano, ele é vivo ainda. Livro muito... doido demais o negócio. Então a Igreja Católica foi muito boa nesse sentido. Só que quando teve o Concílio Vaticano II, a Igreja tentou aproximar dessa teologia liberal protestante, e aí a Igreja começou a afirmar coisas como essa, por exemplo. Não, foi um mito.